Boa noite, pessoal. Mais uma vez, é com muita alegria que estamos aqui na Casa do Caminho Irmãos Samaritanos, aqui em Rio das Artes, para mais uma noite de estudo. Estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, à luz da doutrina espírita. Estudo que nos proporciona as ferramentas necessárias para que possamos, no mundo de provas e expiações, passar de uma maneira mais calma, mais tranquila, nos dá aquela força, nos dá aquele negativo para que possamos passar por nossas atribulações, né, pessoal? Então, novamente, boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todos vocês, boa noite ao Luiz Fernando, ao Cris, né? Que todos nós estamos aqui nessa sala, como nós sempre comentamos, né? A sala de bate-papo edificante. Qual o objetivo disso aqui tudo? É nós estudarmos o Evangelho do Mestre, tentarmos entender ele, para que possamos praticar aí no mundo, fora, de uma maneira tranquila, de uma maneira prática, né? Sem muitas pompas. O pezinho no chão, como diz um grande mestre, o Manuel nosso, pezinho no chão, pãozinho com banana. Isso aí, com simplicidade, né? Com simplicidade, porque o Evangelho é a simplicidade. Nós temos que entender a simplicidade das coisas. Então, seguindo aqui o nosso estudo, hoje nós estamos no capítulo 26, né? E o tema do capítulo é dar de graça o que de graça receber. A primeira reflexão, como a gente sempre faz, é entender o que quer dizer isso. Então, o que a gente recebe de graça, né? Essa é uma questão para a gente começar a discorrer sobre o estudo do dia. Então, Luiz Fernando, o que você acha o que recebemos de graça? Você tem alguma ideia sobre esse tema, essa questão? Bom, boa noite a todos. Com a graça de Deus, que mais uma noite nos é possível aqui estarmos reunidos nessa casa abençoada que é a Casa do Caminho Irmãos Samaritanos, que a tantos ajuda e auxilia, né? Que possamos ter a orientação e a direção de Deus, inteligência suprema do universo, de nosso Mestre Jesus e de todos os espíritos do plano espiritual que são encarregados pelo trabalho da casa e especialmente pelo trabalho das lives aqui que nós fazemos. Bom, Júnior, dar de graça o que de graça receber. Eu penso que com esse tema ligado ao estudo dessa noite, o dar de graça, o que a gente recebe de graça aqui, o que nós estamos recebendo de graça, na minha opinião, são as leis divinas que estão esculpidas, que estão dentro da nossa consciência, as leis eternas, naturais, né? E também, sobretudo, a mediunidade. A mediunidade, que é uma questão orgânica que todos nós, seres humanos, recebemos de Deus. Agora, Luiz Fernando, só para a gente entrar nesse assunto, que pode ser que muitas pessoas que não são da doutrina espírita não sabem nem o que é mediunidade. Então eu queria que você explicasse o que a doutrina diz, a doutrina espírita diz, explica o que é mediunidade. Se isso é só para espírita, se é para qualquer religião, para qualquer pessoa. Como é que funciona essa questão de mediunidade? Antes de mais nada, ali, só para fazer uma breve síntese, a mediunidade é uma questão orgânica. É como um sentido a mais que nos foi dado, né? Através de uma glândula, que é a glândula pineal. Então, nós temos os 5 sentidos, né? E como se fosse o 6º sentido, né? Um sentido a mais. E todos nós temos, porque todos nós temos essa capacidade de ligação entre esse plano físico com o plano espiritual. Todos nós sofremos uma intuição, seja em que grau for. O que acontece é que em alguns isso é mais aflorado, né? Em outros menos aflorado. É isso que muda. Então o que você está dizendo é o seguinte: todo mundo
recebeu o que é a visão, que a gente enxerga. Essa capacidade. A visão, eu enxergo você, Sim. você também tem a visão. A audição. A audição, estou te ouvindo. A fala, né? Você está falando, né? E o tato. Tato, paladar. Paladar, então são esses os 5 sentidos. Sim. Então quer dizer que essa mediunidade seria um 6º sentido a mais. Exatamente. Que todos nós temos, porém muitos não sabem que tem. Sim. Aquela coisa que aparece na nossa mente de vez em quando, né? Aquela intuição, seria isso aí? E alguns têm até num grau bem desenvolvido e que muitas das vezes, por falta de conhecimento, chegam às raias da loucura. Então muitas vezes a Se pessoa... tratando com medicações, com remédios, tido como louco na sociedade, né, mais materialista. Porque muitas vezes as religiões, como não estuda a questão, a pessoa se sente um estranho no ninho, ele tem sensações, que ele não sabe o que é, ele escuta até vozes, ele tem percepções, tem visões, que ele acha que isso aí não é normal. Mas na realidade, a doutrina espírita explica que isso aí faz parte da humanidade, não é? Sim. E você está explicando aí. E aí, o que é? Qual é a contribuição da doutrina espírita nesse aspecto? Então, a doutrina espírita, através ali do Livro dos Espíritos, né? Foi a codificação ali de Allan Kardec em 1857, aí depois o Livro dos Médiuns, entre outros, explica certinho como que se dá essa capacidade que nós temos, como que funciona, os tipos de mediunidade que existem, como que é essa comunicação, como que é feito isso, né? Como que se dá isso. Né? Então ela explica certinho. E mais, ela vem também nos mostrar que essa capacidade que nós temos, ela deve ser exercida através de uma conduta, de um código moral. Né? Por que do código moral? O que é o código moral? O código moral é aquilo que vai subsidiar a nossa conduta diária, nas nossas ações na sociedade, no dia a dia. E tem o código ético também, que nós vamos fazer essas nossas ações pautadas numa moral e também com a ética relacionada àquela doutrina que nós estamos abraçando, do modo que ela manda nós agirmos. Então, é uma conduta moral e ética. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós temos que exercer essa mediunidade pautado nessa conduta moral que nos é ensinada e ética. Qual que é a conduta moral? Da onde o Espiritismo vem tirar essa moral? Dos ensinamentos de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo. Certo? Vem trazer Jesus como nosso guia e modelo. Agora você tocou num ponto muito interessante a respeito da moral. Como você mesmo falou, essa mediunidade, essa comunicação, ela é inerente a quem? Ao ser humano. Todos têm, independente do credo religioso. Do credo, da raça, da condição social. Todo ser humano tem. Tem. Ótimo, eu disse o Livro dos Espíritos. E nós temos relatos, na época de Moisés já tinha as comunicações. Sempre teve. Tanto é que Moisés, na época, por que ele proibiu a comunicação com os mortos? Por causa daquilo que eu estava falando agora. Por isso que eu da lembrei. falta da conduta moral e ética. Porque muitos naquelas épocas, a moral, infelizmente, espíritos imperfeitos há mais de 2000 anos atrás, usavam essa comunicação para fazer adivinhações, charlatanismo, superstições. Por isso que Moisés proibiu a comunicação. Naquela época, 4.000 anos atrás. Por quê? Porque imagina hoje que já fazemos isso, imagina naquela época. Nossa. Então, muitas pessoas não acreditam, acham que é proibida a comunicação com os espíritos, mas tem um porquê. E a doutrina nos relata essa passagem. Tanto é que tinham 2 na época que faziam, que era Medrade e Medrade, que eram mais conhecidos ali. Então, e Moisés deixavam esses 2 praticar porque eles faziam a comunicação séria. Esses 2 aí. Tanto é que Moisés falou até numa passagem, quiseram que todos fossem como Medrade e Medrade, que fazem a comunicação perfeita. Moisés também, quando recebeu os 10 mandamentos, nada mais foi o quê? A comunicação
mediúnica, como plano espiritual. superior. Por isso que ele recebeu aquelas 10 mandamentos. Mediúnica Pegando o americana. gancho, Júnior, eu vou ler aqui rapidinho aqui, o que um parágrafo aqui que o livro dos médiuns nos traz. A mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. A mediunidade não implica necessariamente intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e não é assistido senão por eles. É neste sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Então, o que está querendo falar aqui? Que a capacidade mediúnica, ela não é adstrita à qualidade moral do médium. É importante a gente frisar isso, né? Então, pode ter um médium que ele tem uma capacidade mediúnica bem aflorada e ampliada, mas ele utiliza mal. Como a gente vê aí, casos famosos. Então, a questão da capacidade mediúnica, ela não está ligada à moral. O que está ligado à moral é quem são os espíritos que aquele médium está dando passividade que está junto com ele, né? Então, é nesse aspecto da qualidade moral, né? Quem são as entidades ali? São entidades malfazejas, ignorantes ou entidades superiores? Aí sim, é conforme a conduta moral do médium. E outra coisa importante que você citou aí, que na realidade a mediunidade foi uma bênção de Deus para quê? Para nos auxiliar para que se tornamos espíritos melhores. Exatamente. Através do quê? Da caridade, ou seja, você praticar essa mediunidade, essa comunicação para ajudar as pessoas. E cai naquilo que a gente falou. Dai de graça o que de graça você recebeu. Exatamente. E tem a ver como você bem disse agora. Todos nós fazemos a comunicação. Só que é o seguinte, se a pessoa tem uma moral baixa, que espírito vai estar ligado a ela? Espíritos baixos. Então ela vai fazer essa comunicação com espíritos inferiores. Exatamente. Se a pessoa tem a moral elevada, que se pratica o bem, pensa só ajudar as pessoas, quem vai ter afinidade com esse irmão? É o quê? É um espírito de moral elevada, que vai dar o quê? Vai dar todo aquele amparo, aquela força necessária, que o espírito que está fazendo, praticando essa mediunidade se melhore, enquanto o outro está cada vez mais caindo por terra. Exatamente. Né? Sendo importante frisar que, como nós já dissemos, a mediunidade ela não é adstrita a uma religião. Não, todos somos médiums. Então, tem médium no catolicismo, tem médium no protestantismo, tem médium judeu, tem médium, né, numa mesquita ali do Islã. Então tem médium em todo lugar que tem essa capacidade de fazer mediação entre dois planos. E como diz aqui, vamos ler aqui a passagem? Dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Dai de graça o que de graça recebestes. Disse Jesus aos discípulos. Então, o interessante, que nós temos também que voltar um pouquinho no Evangelho, é que quando Jesus profetizou isso aí, aos profetas, eles estavam em uma reunião, aos discípulos, eles estavam em uma reunião, lá na casa de Simão Pedro, onde eles tinham que começar a partir dali, fazer o que? Pregar a boa nova. Exatamente. Aí Jesus, nesse momento, o que ele faz? Ele alerta todos os seus discípulos dos perigos, das dificuldades e comenta essa passagem. Ele dá o que? A unção para que eles pratiquem o que? A cura, né? Como diz aí, ajude
Expelir os demônios, o que era isso? Doutrinar aqueles espíritos inferiores. Que estavam subjugando as pessoas, deixando a pessoa, como a gente comentou. Espíritos subjugando. Processos obsessivos. E a pessoa parecendo que estava louca, mas não era. Ela estava sofrendo influência espiritual negativa. Exatamente. Curar os leprosos, usando o quê? A mediunidade de cura para fazer essa cura. Ressuscitar os mortos. Ressuscitar os mortos, aí você tem duas reflexões. A primeira, como Jesus mesmo ressuscitou Lázaro lá, lembra? Poderiam fazer isso? Poderiam. Mas também o que eram esses mortos? Eram os mortos, eram as pessoas mortas, as pessoas que não tinham acordado ainda para a verdadeira vida. As pessoas saberem que elas tinham que praticar o bem, que elas tinham que acordar para a verdade. Conduta moral, né, mais elevada. Conduta moral mais elevada, sair daqueles túmulos caiados e partir para uma vida nova. É isso que ele quis dizer também, né? Transformar ali as pessoas. Transformar as pessoas do homem velho para o homem novo. Exatamente. Então Jesus alerta os discípulos e dá essa unção para que eles façam isso. Tanto é que saíram e fizeram muitas curas. Né, você vê que ele fez essa prevenção aí, digamos assim, porque foi importante, porque o medo deles começarem a comercializar isso aí, ou de querer ter benesses, né, de forma vantagens, não só monetárias, financeiras, como também de alimentar o orgulho, a vaidade deles ali. E Jesus, né? ele relata, ele frisa, dai de graça o que de graça recebeis. Ou seja, esse dom que você tem, que é inerente ao ser humano, que depende de uma comunicação, de um outro espírito, para você agir, você tem que fazer isso de graça. E o conhecimento das leis divinas. Exatamente. Que Jesus estava passando para eles ali. Exatamente. As noções, né, da boa nova, de tudo isso. Então, eles recebendo tudo isso de graça, eles teriam que passar isso de graça e não cobrar nada de ninguém. Tanto é que Jesus curou leprosos, não foi? Sim. Das suas passagens, cegos, deu a boa nova, falava em público e nunca cobrou nada de ninguém. Pelo contrário, ele ainda multiplicava os pães, né? Exatamente. E temos N exemplos disso daí. Tem um exemplo aqui mais recente, que com a glória e a bondade e compaixão de Jesus, Chico Xavier ali conosco, que viveu até o ano 2000, entre nós. 2010. 2000... Não, a Copa de... 2010. 2010? Não foi. E ele falava o seguinte, ele recebeu tudo isso e soube trabalhar. Tanto é que ele psicografou mais de 500 livros, não pegou um centavo. Doou tudo para a federação e para as entidades. Recebeu muitos presentes, carros, fazendas, casas e doou para todos. Porque ele não comercializava com esse dom que ele recebeu divino. Exatamente. Ele foi um dos, vamos dizer assim, esses avatares, esses espíritos de luz que veio, já sabia o que fazer com essa mediunidade. Tanto é que ele trabalhou em 4 empregos, né? Ele sustentava com o suor. E ele se aposentou como escriturário. Exatamente. Que era o dinheiro que mantinha. Mantinha ele. O resto ele doou. Nunca pegou R$1 de porque nada. é o seguinte, ele sabia que para psicografar todos esses livros, não dependia dele, Chico Xavier. Dependia dele e do espírito que estava passando as informações. Tanto é que o Nosso Lar, os livros de André Luiz, quem ditou para Chico Xavier foi o espírito André Luiz. Então, como é que você vai comercializar uma coisa que não depende só de você? Isso não existe, né? Se aproveitar daquilo, né? Ter uma benesse própria. Como isso depende de Jesus, dependia dos espíritos. E além do mais, depende de quem é o principal dessa história toda. Deus que permite tudo isso daí. Claro. Então, essa comercialização da mediunidade, isso daí está fora qualquer lógica. Exatamente. É diferente de você estudar para a sua profissão, se esforçar, se dedicar e fazer aquilo que depende só de você fazer. Aí sim, você cobra por aquilo que se você se esforçou, que você estudou, que depende só de você. Agora, você pegar uma situação que não depende só de você. Aliás, depende... bem menos de você.
E mais Se não tiver outra participação, não tem nada. Não, e outra participação, você não sabe nem quem é. Muitas vezes, essa informação ser verdadeira, ser falsa. Exatamente. Como é que você vai vender isso para alguém? Prometer as coisas. Como? Isso aí não tem lógica nenhuma. Né? Infelizmente, a gente vê que ocorre muito disso até hoje. Tem um comércio muito grande, né? Infelizmente. Dos adivinhos aí, né, que vão adivinhar o futuro e tudo mais. Né? A gente vê muito isso aí. Isso daí, se você for parar para pensar, cai até fora, sai fora da lógica. Por quê? Porque nós estamos num plano de prova e expiação, concorda comigo? Onde nós precisamos aprender. A gente estudou aqui. As aflições são ferramentas para o nosso aprendizado. Ora, se nós temos que passar por dificuldades, que vão fazer bem para nós, você acha que um espírito superior ia tirar essas dificuldades para a gente? A gente aprendeu o quê? Exatamente. Empreender facilidades. Não, se fosse assim, e atrasar o desenvolvimento. Deus já teria feito todos perfeitos. Exatamente. Então, quando vem um adivinho, alguém falando isso, aquilo do futuro, pessoal, vamos pôr o livro da razão, né? Vamos ver que isso aí não... Quem que está fazendo aquela comunicação? Será que é um espírito que tem uma moral elevada vai fazer isso? Eu acredito que não. A gente que é inferior. Nosso filho está estudando para fazer uma prova na escola. Você vai tirar o livro dele e vai você falar no ouvido dele para ele passar a prova? A gente não faz isso que é inferior, né? Quem que vai estar dando vazão para uma comunicação dessa? É isso que a gente tem que pôr no crivo da razão, que muitas vezes a gente quer ter muita facilidade também, e a gente acaba ouvindo aquilo que a gente quer ouvir. E as pessoas às vezes eu vou orientar o fulano, ele vai me orientar, né? Para o espírito oriental, agora você faz assim, assim. Qual o crescimento do espírito dele? Então, aquela espiritualidade superior que está com a gente, dando a intuição, não vai nem serve. Não tem lógica, você vai aprender. É uma dificuldade para eles darem uma intuição. Por quê? Porque eles não podem burlar essa lei do livre-arbítrio. Você falou uma coisa importantíssima, jamais se vão ferir nosso livre-arbítrio. Até o espírito mentor ali que todos têm, é uma dificuldade para ele poder te orientar, dar aquela intuição necessária para você poder se pautar, fazer as escolhas da sua vida, né? Porque ele, como um espírito, né, que segue as leis divinas, ele tem que observar o livre-arbítrio. Ele não pode se comprometer nessas leis divinas. Ele tem que ver você errando, porque ele sabe que com erro você vai aprender. É o crescimento da pessoa. Você vai aprender com os erros. Agora, você quer sempre acertar? Agora chega lá, ele vai falar, faz isso, faz aquilo, faz outro. Então você já imagina o que é. Então, que entidade que é. É por isso que nós temos que... Ele pode até saber de situações da sua vida, sim. Lógico. Porque ele sabe muito mais do que a gente imagina, que eles acompanham ali. É aquilo como o pessoal falou. Quando você está encarnado, é como se você estivesse no topo, embaixo da montanha. Você não está enxergando nada. O espírito, quando desencarna, é como se ele estivesse no topo da montanha. Ele tem uma visão um pouquinho mais ampliada, entendeu? Mas não quer dizer que ele está vendo tudo também, não. E não quer dizer que ele é aquele espírito de qualidade. Não, então nós temos que pôr sempre o que é a razão, o que é a lógica. Porque muitas vezes a gente quer se enganar. Muitas vezes a gente quer ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Não aquilo que vai fazer a gente aprender, que é dolorido muitas vezes. Então a gente prefere ouvir aquilo que é gostoso de ouvir. Não aquilo que ele fala para você, você vai ter que trabalhar. Você imaginou quanto que as pessoas gastam nesses, né, ditos aí, adivinhos e tudo mais aí, que jogam cartas e tudo mais? Então é complicado, mas as pessoas querem aquilo, né? Se existe o charlatão, se existe o estelionatário, é porque as pessoas querem ser enganadas, né? Você falou tudo, exatamente isso. A pessoa quer ouvir aquilo que faz bem para ela. Muitas vezes a gente não quer ouvir, me põe nisso aí também, a gente não quer ouvir a verdade. A gente prefere ver uma ilusão que afague o nosso ego. Exatamente. Só que os espíritos, e principalmente os espíritos de alta hierarquia, eles não passam a mão na cabeça de ninguém. Eles querem que você aprenda, que você evolua com seus próprios esforços. Né? Você não tem que servir espírito de muleta para você seguir na sua vida. Isso aí não existe. Tá? Jamais um espírito de alta hierarquia, ele vai deixar as coisas fáceis para você. Ele pode muitas vezes te orientar, segue esse caminho, vai por esse. Mas ele não vai explicar que vai acontecer isso, aquilo outro. Né? Então, nós temos sempre, pessoal, pôr tudo no crivo da razão e da lógica. Como Jesus falou,
Vão vir falsos profetas, que nada mais são que o quê? Esses médiums que estão sob a influência de espíritos e outra ignorantes. coisa, Bruno, e tem uma questão até importante aí. Olha o que a gente está falando aqui, ó. Se a gente não precisa de nada, né, que venha para a pessoa que trabalha com a mediunidade, não precisa de receber nada em troca daquilo que ela está fazendo, isso o encarnado não precisa. Você imaginou o desencarnado, ele precisa de alguma coisa em troca? Não. Então, por que eu estou falando isso aí? Dos trabalhos que fazem, de oferta de coisas, de comida, de coisa, até animais. Você acha que o espírito necessita disso? Um espírito de luz jamais vai se satisfazer com uma situação dessa. Exatamente. Mas existem espíritos inferiores que utilizam de tudo isso aí, dessa energia, esse ego, essa energia que fica, eles absorvem essa energia, esse ectoplasma que tem também. Também, às vezes necessitam, estão presos a isso. Estão presos a isso. Espíritos de alta hierarquia desprenderam. Não precisa muito alta hierarquia, ele já desprendeu da matéria, ele percebeu que a matéria não leva a nada. Mas espíritos, infelizmente, ignorantes, presos à matéria, eles precisam desse combustível muitas vezes. É verdade. Não, mas isso é bom a gente frisar, né? Porque às vezes confundem muito a doutrina espírita com outras doutrinas que não seguem a mesma aqui, não seguem, né, os princípios aqui da codificação de Allan Kardec, que nós combatemos entre aspas, né? Queremos tirar essa questão das superstições, dos amuletos, de todas essas necessidades aí. Uma coisa que a gente deixa bem clara é que nós respeitamos todas as religiões. Não que sejam melhores, né? Não é que a doutrina espírita é a melhor religião que outras, nada disso. É que nós seguimos uma filosofia pautada na ciência e na razão, né? E outras seguem aquilo que achar melhor. Só tem aquele porém. Toda religião que transforma você numa pessoa de bem está no caminho da luz. Isso é importante. Vamos passar aqui para a próxima? Posso ler a leitura aqui? Pode ler. Preces pagas. Estando, porém, ouvindo todo o povo, disse Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com roupas talares, e gostam de ser saudados nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo largas orações. Estes tais receberão maior condenação. Lucas 20, versículos 45 e 47. Disse ainda Jesus: não façais que as vossas preces sejam pagas. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Quer comentar isso? Então, essa passagem, preces pagas, Jesus diz literalmente que a gente vê muito por aí. Né? Muitas vezes não é só o financeiro, muitas vezes a soberba. Você se aproveitar da sua posição como um doutor da lei, uma pessoa que sabe as leis divinas, um pregador, para se sentar na melhor posição. Né? Então, exatamente. Então não é só questão monetária, ego, favores na sociedade, posições sociais, ego, alimentar a vaidade, idolatria. Você ser o principal pastor da religião, o principal espírita, isso em qualquer religião, pessoal. Isso acontece na casa espírita, acontece no centro de Umbanda, acontece na igreja católica, acontece em todas as religiões. Todas. Então, pessoa sendo venerada, né? O pastor tal, isso, o padre tal, o espírita tal, o palestrante, médium, sabe? Então tem em todo lugar. Muitas pessoas não usam só do financeiro, mas usam desse prestígio. Até porque devoram a casa das viúvas, ou seja, né? Fica ali vivendo daqueles favores, as pessoas levam isso, faz aquilo outro. Conchavo, né? Conchavo, quer dizer, ficam fazendo comércio com as coisas divinas. Exatamente. Né? Então é isso que Jesus está frisando, para não fazer esse tipo de coisa. Que tudo isso que receberam, aquele estudo do Evangelho, que você dá uma palestra, aquilo
Dai de graça o que de graça está E recebendo. a gente vê como Jesus alertava e depois não seguiram nada disso, né? Infelizmente, o ser humano, nas instituições, todas são boas. O que estraga é o ser humano. Quanto que já que foi está à frente disso daí. Cobrado em nome de Deus, em nome de Jesus, né? Quantas guerras não foram feitas? Exatamente. Quanto que cobraram por Com a cruz indulgência, na mão. né? Cobrava para dar uma indulgência, cobrava para dar uma extrema unção, cobrava para... Meu Deus, Tudo. né? Imagina. Tudo. Aquele que desse mais dinheiro para a igreja tinha um nome lá Na igreja. E então, assim vai, né? Então, infelizmente, nós, não põe todo mundo nesse balaio aí, deturpamos muitos ensinamentos do mestre. Muito. Ele falou isso há 2000 anos atrás. Aí Kardec, em 1857, veio nos mostrar aqui de novo. Que então, infelizmente, né, nós temos que citar aqui a Igreja Católica, quanto fez em nome da cruz, quantas guerras, cruzadas e tudo mais. Era a cruz do lado esquerdo e a espada do lado direito. Sendo que Jesus falava, embainhe sua espada. É só o amor constrói. Mas os ensinamentos, todos são maravilhosos. O que deturpa sempre, infelizmente, é o ser humano, num plano de prova e expiação, que são espíritos o quê? Inferiores, né? E nós estamos melhorando, lógico, melhorando muito. Cada década, enorme. E nós estamos fazendo parte dessa. É por isso que é bom a gente estudar o Evangelho, né, de uma maneira simples, como a gente faz aqui no bate-papo, muitas das vezes, analisando e vendo coisas que a gente não. Isso é importante, por isso que é bom o estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, uma fé racional. Nós entendemos onde estamos, por que estamos, a situação do século XXI, a situação do mundo hoje, né? Precisamos expor esse Evangelho hoje. Fazer uma análise, uma autoanálise da própria doutrina, dos próprios companheiros de doutrina, os erros que nós cometemos. E temos que pôr esse estudo no dia de hoje, no dia 3/11/2020. Né? É isso que é importante. Né? Praticar isso, não deixar isso aqui preso, mas sim praticar, exteriorizar isso. É porque é o seguinte, né? Qual o intuito da doutrina espírita? Né? Vamos falar dela aqui, que é o nosso... Esclarecer a humanidade. Que é o nosso guia aqui, esclarecer a humanidade. Esclarecer, e para que não venhamos não continuemos a cometer os mesmos erros. Exato. De séculos e séculos e séculos e séculos. Está na hora de dar uma caminhadinha, né? Precisamos caminhar, estamos caminhando. Não, ela está evoluindo. Agora, só para continuidade aqui, que daí a gente já emenda no comentário. Vendilhões expulsos do templo. Chegaram, pois, a Jerusalém, e havendo entrado no templo, começou a lançar fora os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos banqueiros e as cadeias dos que vendiam pombas, e não consentia que qualquer transportasse móvel algum pelo templo. E ele os ensinava, dizendo-lhes: porventura não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração entre todas as gentes? E vós tendes feito dela covil de ladrões. O que ouvindo os príncipes dos sacerdotes e os escribas andavam cogitando de que modo o haviam de perder, porque todo o povo admirava a sua doutrina e tinha medo dele. Então Jesus chegou lá, né, no templo, na sinagoga lá, que na época lá era maior lá, e aquele comércio lá na porta, né? Dentro do templo. Dentro do templo, inclusive, também. Né? E eu acho que foi a passagem que mostrou ele mais irritado, que ele saiu metendo o pé nas Jesus, o espírito de autarquia, que em passagem nenhuma dele se viu ele nervoso. Pelo contrário, até quando foram em cima dele, chicotearam ele sempre fala, empunha a bainha. Mas nessa situação, ele não aguentou. O bicho ficou louco. Não, a única passagem dele que é relato pelos discípulos dele,
estou em estado de nervosismo. Porque aquilo é inadmissível. Né? Você vender, fazer comércio dentro da casa do pai. Se ele voltar agora, então ele vai ficar... Não, se ele voltar agora, vamos crucificar ele novamente. Não, e vai meter o pé em muito lugar aí. Porque muitos lugares a gente vê é um comércio público. Meu Deus do céu, né? Pessoal, e isso em todas, né? Todas, Espiritismo também. Todas têm um espiritismo, todas as religiões, que eu falo. O problema das religiões é o ser humano. Algumas coisas em grau aí que é... Não, tem coisas em grau mais elevado, né? Menos, mas enfim, está em todos os lados, né? Então é isso. Essa passagem fica clara. Dá graça pedir para graça recebestes. Sim. Essa passagem dos vendilhões do tempo. Mas e também, por que Jesus gosta de enfatizar isso? Porque a preocupação maior dele é de que a boa nova alcançasse a todos, indistintamente, né? A boa nova e as bênçãos ali de uma cura e tudo mais, alcançasse a todos, independente de condição financeira, social e tudo mais. Então é isso que deixava ele mais possesso, porque ele não queria ver que fosse feito um comércio, né, e distinção das pessoas, porque aquele que não podia dar, pagar ou fazer alguma coisa, acabava ficando à parte. Para você ver, você tocou num assunto agora, que me veio a lembrança, inclusive que no dia 1º de novembro, o nosso benfeitor da casa, Eurício Barçanufo, completou 102 anos, né, da sua passagem aqui no plano físico, e ele relata uma situação linda. Ele estava dormindo, em desdobramento, ele começou a subir as esferas. Aí ele chegou a uma determinada esfera, que ele olhou de longe e viu um ser ali sentado, cabeça baixa, chorando. Aí ele foi se aproximando, e quando ele se deu por conta, aquela luz, ele percebeu que era Jesus. Aí Jesus ali, ele falou: mestre, por que choras? Aí Jesus olhou para ele e falou: filho, eu choro de ver toda a humanidade não praticando o evangelho que eu tanto me sacrifiquei para que vocês praticassem. Foi um momento que o Barçanufo relata no livro, que ele foi de uma emoção e de uma beleza, e Jesus chorando porque nós não praticamos o evangelho do Mestre. Então, para você ver que, como você mesmo disse, e dizem relatos que depois desse desdobramento dele, que diz ter encontrado Jesus, ele nunca mais dormiu. Não, então, ele nunca mais dormiu, e daquele dia em diante ele praticou incessantemente a caridade e o evangelho do Mestre. Tanto é que as pessoas, ele tinha uma farmácia de manipulação, produtos naturais, que ele fazia, manipulava, com o domínio mediúnico que ele tinha, que a pessoa podia chegar, isso relatos, né? Tem documentário, um até narrado pelo Lima Duarte em livros e tal, que as pessoas podiam chegar ao horário que fosse ali, que ele já estava com o remédio pronto para a pessoa, não precisava nem pedir. Não, a partir daquele dia, ele resolveu ser um fervoroso do Evangelho do Mestre Jesus. Então, nós temos a bênção de poder estudar esse Evangelho. Que é difícil, né? É por isso que é importante do estudo, a gente saber o que a gente está falando, né? Verdade. Em relação a essa passagem foi muito interessante. Agora, uma outra passagem interessante em relação ao tema é o livro, quem gosta de ler um pouquinho mais, gosta de aprofundar um pouquinho mais, o livro chama Mensageiros, é uma psicografia feita por Chico Xavier através do médium André Luiz. Não, do espírito. Do espírito André Luiz. O médium é o Chico Xavier, é através do espírito André Luiz. No capítulo 8, ele relata justamente sobre o vender as coisas que vêm de graça. Que chama o capítulo 8, chama a queda de Arcelino. Ele conta que esse espírito Arcelino, no plano espiritual, ele foi trabalhado para ele voltar para o plano físico e praticar a mediunidade.
de psicografia, de cura e de visão. Então, ele veio com uma mediunidade afloradíssima. Esse espírito, quando vem para o plano físico, na idade de 23 anos, é aflorada essa mediunidade. Só que o Arcelino, em vez de praticar essa mediunidade de uma maneira caritativa, o que ele fez? Jovem, ele se empolgou com tudo isso, ele começou a cobrar pelas mensagens, ele começou, chegou a um certo ponto que vinham políticos à procura dele. Então, ele começou a ganhar o quê? Prestígio, nome, né? Até um certo ponto que o plano de luz se afastou, aí ele começou a dar mais vazão para o plano das trevas. E foi, ganhando fortunas. Alimentando o ego, a vaidade. Esse espírito desencarna e volta para o plano espiritual. Quando ele retorna para o plano espiritual, quem estava esperando ele lá? Todos aqueles espíritos que ajudaram ele a fazer esse mercantilismo e os espíritos que ele prometeu as coisas e não cumpriu. Ele prometia isso, aquilo, outro, e não aconteceu nada disso. Então ele passou 11 anos no umbral sofrendo horrores, sofrendo perseguições, até um certo ponto que ele rogou e pediu a Deus misericórdia, porque ele foi resgatado e voltou onde os espíritos de alta hierarquia novamente, ele voltar para o plano físico, com os dons mediúnicos, para praticar, resgatar tudo isso daí. Tanto é que ele, no momento próximo ao seu reencarno, ele estava com medo de vir falhar novamente. Porque tem uma passagem muito interessante, eu gostaria até que você lesse aí, que ele conta aquela passagem que é o perigo da mediunidade. Ah, tá. Isso aqui não é relacionado ao livro específico. Mas aqui é um parágrafo que fala da questão da mediunidade. Que liga exatamente nisso que você falou. Bacana. Foi bem lembrado por você aí. A mediunidade, longe de ser a marca da nossa grandeza espiritual, é, ao contrário, um indício de renitentes imperfeições. Representa, por certo, uma faculdade, uma capacidade concedida pelos poderes que nos assistem, mas não no sentido humano, como se o médium fosse colocado à parte e acima dos vis mortais, como seres de eleição. É antes um ônus, um risco, um instrumento com o qual o médium pode trabalhar, semear e plantar, para colher mais tarde ou ferir-se mais uma vez, com a má utilização dos talentos sobre os quais nos falam os evangelhos. O médium foi realmente distinguido com o recurso da mediunidade para produzir mais, para apressar ou abreviar o resgate de suas faltas passadas. Não se trata de um ser aureolado pelo dom divino, mas depositário desse dom, que lhe é concedido em confiança, para uso adequado. Enfim, o médium utiliza-se de uma aptidão que não faz dele um privilegiado, no sentido de colocá-lo na escala dos valores acima dos seus companheiros desprovidos dessas faculdades. Exatamente. É isso que você estava falando. Então ele vem com essa capacidade já mais aflorada, justamente para trabalhar no resgate de faltas anteriores ali. É para trabalhar mesmo. É o contrário do que o pessoal pensa. O pessoal pensa que o médium é um ser aureolado, como você diz aí. É o contrário. Privilegiado. Nossa, ele tem faculdades mediúnicas, ele é um ser privilegiado. Tem uma questão até no livro dos médiuns que ele fala que o médium o que é? É um espírito falido. Tem, no livro dos médiuns, eu não sei... O médium, que a gente fala, como a gente já falou que todos são médiuns, isso, o próprio livro dos espíritos, Kardec pergunta se os espíritos falam, que num grau maior ou menor, todos temos essa capacidade. Quando a gente está falando agora aqui de média, a gente está falando daquele que tem a capacidade mediúnica mais aflorada. Ele né? fala, esse mais aflorado
é o mais que dá passividade aos espíritos, tudo mais. É o mais devedor de todos. E tem até no livro dos médios, tem uma questão que ele relata sobre isso. Os espíritos falam, o médium mais aflorado, esse que tem essa mediunidade ostensiva, é um espírito imperfeito que falhou demais. Então ele veio com essa capacidade para quê? Para servir de ferramenta para ele se melhorar e trabalhando no bem, melhorando ele e o próximo. Quer dizer, para a gente analisar como é a misericórdia divina, como Deus é perfeito, como ele faz as coisas com lógica, né, pessoal? Tudo nesse universo é baseado em lógica, né? Nada acontece por acaso, nada aparece por acaso, tudo é pautado numa regra lógica, né? Se a gente estudar o corpo humano, você vê a beleza que é um corpo humano, essa máquina maravilhosa, regulada, estudando a posição dos planetas, todos equidistante, uma distância x, y, d. Você sai 1 centímetro, tem colisões. Então, tudo é orquestrado pela essa inteligência suprema, né? Então, tudo que você está passando, né? Eu estou passando, nada acontece por acaso. Tudo tem um porquê. Tudo tem uma lógica, né? É isso que nós temos que pôr na cabeça. Que somos espíritos imortais, estamos fazendo uma passagem no plano físico muito rápida e temos a eternidade para aprender. Exatamente. Isso aí é o mais importante. E a ferramenta que Deus nos deu para a comunicação é a mediunidade. Com os planos que a gente enxerga. Contato, né? O contato. Então, é uma ferramenta maravilhosa que serve do quê? De crescimento para nós mesmos. Crescimento e aprimoramento individual e coletivo, né? Como que vêm as intuições para as invenções, exatamente, para as descobertas que auxiliam a humanidade, né? Então é isso aí que as pessoas também têm que parar para pensar. Mediunidade está aí nisso aí também, né? Que as intuições que a pessoa recebe, né? Tanto no aspecto científico, no aspecto, né, psicológico, moral, de educacional, todos os aspectos da humanidade. Inclusive, você tocando nesse assunto aí, agora só para terminar da minha parte aqui, existem algumas umas perguntas pertinentes sobre o assunto, que é o Livro dos Espíritos agora, o capítulo é o 9, é intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. É essa a relação. Aí que Kardec pergunta para os espíritos, a pergunta 457. Os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Aí ele responde: conhecem muitas vezes aquilo que desejais ocultar a vós mesmos, nem atos, nem pensamentos podem ser dissimulados para eles. Essa comunicação, eles veem o que você, com a sua interação, o que você está pensando. Outra pergunta. Por isso do perigo até da gente virar joguete. Exatamente. Você, né? Outra pergunta, complementando essa, 459. Ele pergunta assim: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Ele pergunta se os espíritos influenciam o nosso pensamento e a nossa ação. Se eu vou pegar esse copo, vou pôr a minha ação, vou pegar esse copo aqui e vou pôr para cá. O espírito me influencia nisso? Meu pensamento, pensei em pegar o carro e ir para casa. Eles influenciam nisso? Vamos ver a resposta? Nesse sentido, a sua influência é maior do que supões, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha que complexidade que é isso. Aí você pensa, pô, Zado, como é que eu vou saber que um pensamento é meu ou que é do espírito? Né? Fica com essa na cabeça. Que está ali, né? Aí o Kardec, o que ele faz? Ele faz outra pergunta. Como distinguir os nossos próprios pensamentos do que aqueles que são sugeridos? Como distinguir? Aí os espíritos respondem. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Né? Como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, o que vos ocorre no primeiro impulso. Ah, vou pegar o copo daqui e vou pôr para cá. Primeiro impulso. Não teve influência aí. Não tem influência aí. Mas, por exemplo, como eu posso dar um exemplo assim de influenciação? Eu penso, puxa vida,
eu tenho que fazer um trabalho da faculdade, mas quer saber, não vou fazer não, porque eu vou sair com outro amigo meu, que eu vou num bar ali. Isso teve uma influência. Não, você estava ali pensando, eu preciso fazer o trabalho, eu vou fazer o trabalho. Aí começa a vir na cabeça. Ih, mas agora não, deixa, depois eu faço. Vou lá no bar, vou lá não sei o quê. Exatamente. Não sei o quê. Né? Quando começa a vir um negócio paralelo. Você Paralelo. já estava numa direção. Aí vem uma coisa paralela, uma sugestão paralela. Para você desviar Para desviar do rumo. É isso. Outra pergunta que ele faz. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudar é a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. Por isso que a gente comentou sobre a importância do médium. Exatamente. Porque se ele está com uma moral elevada, com um pensamento bom, os espíritos que vão se atrair a ele, pensamentos bons. Né? Isso se aplica àquele que trabalha com a mediunidade e a todos nós. Todos nós, isso aí é geral. Né? Porque no seu dia a dia você vai estar sendo influenciado por quem? Por quem está afinizado com os seus pensamentos e com os... Pode fazer, caramba, se Deus é toda justiça, bondade, amor, por que ele deixa a gente ter pensamento ruim? Kardec perguntou, vamos ver a resposta? Pergunta 466. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Por que Deus permite isso? Se Deus quer prejudicar a gente, por que ele permite isso? Deixa o cara ficar lá com você. Exato. Agora vamos ver a resposta dos espíritos. Os espíritos imperfeitos, olha essa resposta, são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Olha que coisa, Deus utiliza dos espíritos imperfeitos para provar o quê? A sua experiência na fé e sua constância no bem. Então Deus nos usa desses espíritos inferiores para provar realmente se você vai ser firme na fé, se você vai ser constante no bem. E também você que atrai, né? Através então, aí não vai para frente. Aí ele fala assim: tu sendo espírito, deveis progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pelas provas do mal, para chegar ao bem. Né? Lembra que a gente comentou? Que toda a evolução do espírito passa por aquelas tribulações. É que nem criança, às vezes tem coisa que você não adianta falar, ela tem que passar. Você passa por aquilo para você saber o que é o bem. Não vai ter um buraco, ela tem que cair para sentir. É assim. Aí ele continua: nossa missão é de colocar-te no bom caminho. E quando más influências jazem sobre ti, és tu que as chamas. Aquilo que você falou. Pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal. Quando tens a vontade de o cometer, eles não podem ajudar-te no mal. Senão quando tu desejas o mal. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti. Mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre e te deixe senhor de ti. É aquilo que... É que nem aqueles desenhos. Aquilo que a gente fala de uma maneira mais simples, é o anjinho e o diabinho. Aí depende de você, quem você vai dar vazão. Ele falou aqui. Para onde você quer ir? Porque ele não interfere no seu livre-arbítrio, nós comentamos hoje. Então depende de você escolher para onde você quer ir. E você é livre. Se você for para o lado mal, você de vez de evoluir em 5 anos, você vai evoluir em 100. Então eles deixam você caminhar como ele me explicou. Para você, através dos erros, saber sobre os acertos. Então, pessoal, é bom a gente saber, entender um pouquinho mais sobre essa comunicação. Agora, quem quiser se aprofundar mais, tem dúvidas, né? Tem que entrar, pegar os livros dos espíritos, pegar o livro dos médiuns, né? Tentar dar uma lidinha, tentar, depois que passar toda essa onda, ir num centro espírita, se matricular em algum curso, para você começar a ser estudante da doutrina espírita.
Nós estamos estudando isso aqui há mais de 13 anos e não sabemos, eu não sei nada, estou sempre estudando. Então, é isso. Espírita, amai-vos instruí-vos. Essa é a questão. Da minha parte, Luciano. Não, tranquilo. Se você quiser alguma coisa, comentar alguma coisa. Perfeito, é isso mesmo, Júnior. Nós temos que saber que nós somos os construtores do nosso destino e do nosso dia a dia, né? Nós vamos estar acompanhados dos espíritos que se afinizam com os nossos pensamentos e com a nossa conduta, né? Então é isso que a gente tem que saber. Jesus já não falava? Onde está a carniça estarão os corvos. E falava além mais. O que plantar você vai colher. Se plantar banana, você vai colher banana. Se você plantar mandioca, você vai colher mandioca. Ou seja, plante o bem, que você vai colher o bem e vai estar o quê? Respaldado do bem. Então aí é uma lei universal. Uma lei divina universal. Que é a lei de ação e reação, causa e efeito. Que faz parte do estudo que eu falo para o pessoal. Está no Livro dos Espíritos, um capítulo aqui, ele relata todas as leis morais. Todas as leis. É isso aí. Ô Cris, tem alguma pergunta, algum comentário aí? Não? É isso aí. Então, pessoal, eu acho que o recado foi passado. Estamos aí. Se alguém quiser tiver alguma dúvida, depois mandar lá para o Facebook ou para o YouTube, a gente dá uma olhadinha depois, tenta responder, se a gente conseguir. Como a gente já comentou aqui muitas vezes, nós somos estudantes do Espiritismo, estamos aprendendo junto com todos, né? E precisamos de todos para a gente aprender também. E o próximo tema nosso é o próximo capítulo, que é o capítulo 27, que é Pedi e Obtereis, né? É um capítulo curto também, que fala aí das condições da prece, eficácia da prece, exatamente. Ação da prece, é bem bacana, né? E a gente pode até depois, juntamente com esse capítulo, comentar um pouquinho sobre o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, explicando o tipo de prece que tem e tal, porque faz parte, eu acho, do capítulo, né? Esse aqui não é tão curtinho, não. Não, mas ele fala, só para te dar um exemplo. Orar, falando a questão da prece, mas bacana. Se o pessoal quiser dar uma estudada aí também. Semana que vem a gente comenta sobre isso aí. A gente acaba fechando o Evangelho e nós estávamos pensando, né, Luiz Fernando, que depois de fechar esse último capítulo aqui, nós vamos retornar depois com o capítulo 1. Só que antes disso, nós vamos fazer uns 2 ou 3 lives explicando, tentando mostrar o que? A diferença. Acho que até uma live dá, né? Explicar a diferença entre os tipos de casas espíritas. Espiritismo, candomblé, umbanda, né? Qual que é a diferença de uma religião para outra, né? Para a gente mostrar realmente o que é, não menosprezando ou supervalorizando um detrimento do outro, mas mostrando o que é realmente, o que diferencia uma doutrina da outra. O que diferencia a característica de uma e de outra, porque existe muita confusão. O que é realmente. Todo mundo acha que o espiritismo é uma coisa só, não. São várias vertentes, várias. Sim. A gente vai dar um exemplo de cada uma e tentar explicar e até ilustrar o que é cada religião espírita. Na verdade, espiritismo, religião espírita, é uma só. Que esse termo foi cunhado até por Kardec, quando do Livro dos Espíritos. Né? Aí existe o candomblé, a umbanda, a quimbanda, entre outros. Existe também lá os orientais. Não, aí tem outras coisas. Então, que aí é uma questão que são espiritualistas, doutrinas espiritualistas. Exatamente. É diferente. A gente vai entrar nessa questão de espiritualista e espiritismo. Isso aí tanto é que essa questão que nós vamos explicar é ventilada também logo no início do Livro dos Espíritos, que Kardec também explica essa questão. Então, a gente vai fazer uma live dessa, e fazer umas 2 outras lives com outros assuntos pertinentes. Depois a gente retorna o capítulo 1 Evangelho, né? E vem para o Evangelho. Porque o Evangelho Quem soltou aqui? O Evangelho é a ferramenta fundamental para nos portar no plano. Então, que nos dá, que a gente estava falando, a conduta moral e ética. A gente precisa disso aqui, Evangelho, né?
os outros são importantes, mas o principal é o Evangelho. Beleza, pessoal? É isso aí. Obrigado, boa noite e até a semana que vem. Boa noite a todos. Se Deus Fiquem quiser. com Deus. Né? Boa semana a todos. Obrigado, viu?